Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Lá no outro lado, lá na Europa, infelizmente acabou a tranquilidade na Ucrânia. Vocês estão a par as notícias da guerra e realmente, quando não há amor, existe então ódio, destruição, ganância, mescla tudo que é do inimigo e no fim vem a morte. Coisa incrível. Quando não existe o amor, a compreensão, realmente a morte é seu resultado. Por isso aqui na Mira da Saúde nós queremos apresentar o oposto de ódio, o amor. Não o amor sentimental, mas um amor de princípio, o amor eterno, infinito, jamais acaba, o amor incondicional. E nós estávamos falando desde há um mês este assunto de descanso, sobre o sábado, numa linguagem clara e bíblica, sobre o sábado. Porque este assunto é de suma importância, realmente é essencial conhecer este assunto, porque por eu ter nascido no lar adventista, guardar o sábado era algo tão inerente ao meu ser, porque desde dentro do útero da mãe frequentava a igreja e depois de nascimento foi, e até hoje estou nesse esquema. Mas há algum tempo para cá estou compreendendo algo mais e mais, e isto está me libertando, deixando livre. Para algumas pessoas podem soar meio perigoso, mas eu não quero levar para nenhuma confusão, mas sim uma convicção inabalável. Compreender verdadeiramente o assunto de sábado, e não é para guardar o dia sétimo, sábado, mas sim desfrutar o verdadeiro sábado todos os dias, toda a sua existência, não somente no sétimo dia, mas sim restante da sua vida ser verdadeiro sábado, desfrutando a vida eterna sem pecado desde neste mundo. Isso pela fé. Por causa disto, a fé é um componente essencial para que nós possamos compreender este assunto de sábado. Se não for, o sétimo dia será guardado um tanto semelhante dos judeus ortodoxos. Guardam o sétimo dia como o sábado, mas nos outros dias, sem desfrutar o verdadeiro amor, o amor de Jesus Cristo, o novo mandamento que Ele nos deu, amar uns aos outros, assim como Jesus nos amou. Se não acontecer isto, se nós não pudermos amar uns aos outros, como Jesus nos amou, de uma forma incondicional, nós jamais teremos o verdadeiro descanso. Jamais entraremos no descanso de Deus, que Hebreus capítulo 4, verso 3 fala. Aqueles que creem
na obra de Jesus Cristo, entramos no descanso de Deus. Verdadeiro sábado. Então, nós queremos continuar o assunto já apresentado, ainda vai ter várias outras apresentações em sequência sobre este entendimento do sábado. Não é questão de meramente o dia, se é sétimo dia que deve guardar ou se é primeiro dia, aquela discussão no mundo protestante ou evangélico, isso não tem nenhuma importância, mas sim você desfrutar verdadeiro descanso, livre de pecado, desfrutar a vida eterna. Isso que é o foco da Bíblia e o foco do Evangelho que Jesus nos apresenta. Então, vamos relembrar as últimas partes da palestra passada. Nós apresentamos 3 elementos para completar o sábado. Foi, primeiro, Deus Criador. Segundo elemento foi o término da obra da criação e a criatura, a sua imagem, conforme a sua semelhança, esta criatura ter comunhão plena com o Criador. Quando tiver estes 3 elementos, houve primeiro sábado deste mundo. Deus descansou. Quando o pecado entrou e destruiu a obra de criação de Deus, e a criatura agora tornou-se pó, realmente Deus agora tinha que trabalhar para poder então recriar, terminar sua obra de recriação. E esta recriação é coisa impressionante, meus amados. Veja a primeira criação. A partir do pó da terra, Deus introduz seu fôlego de vida, cria o Adão, o homem, e logo depois, então, entra no descanso. Certamente a mulher também está criada. A criação terminou e no 7º dia, então, entra no descanso. Desfrutar o final, término da criação, onde só existe um relacionamento de amor infinito, amor sem fim, amor incondicional. Vice-versa, né? As duas partes, criatura e Criador, tendo este relacionamento sem nada que possa atrapalhar. Agora, o pecado fez com que o relacionamento do Criador e criatura fosse separado, rompido este relacionamento. Já não podia estar face a face desfrutando aquele descanso. Então Deus acionou o plano de eliminar o pecado. E assim apresenta para Adão que descendente ou semente da mulher viria para esmagar a cabeça da serpente. E assim, no devido tempo,
quando o tempo está cumprido, então vem a semente da mulher, nascido de uma mulher virgem, concebido pelo poder do Altíssimo, o Espírito Santo. E então Jesus Cristo, junto com o Pai e o Espírito Santo, eles terminam a obra de aniquilar, exterminar o pecado na cruz de Calvário. Você está acompanhando todo o nosso raciocínio. Não estou apresentando, por enquanto, nenhuma passagem bíblica, mas estou trazendo o seu conhecimento para relembrar o que já falamos. O que aconteceu na cruz de Calvário? O pecador, agora exercendo a sua fé, o sacrifício de Cristo na cruz de Calvário, com o derramamento de sangue. Aí, pela fé, permanece em Cristo. E ressurge, isto é, pecador, morre e é ressuscitado junto com Cristo. E é nova criatura. É impressionante o que a Bíblia nos apresenta. Vamos para, então, 2 Coríntios. Eu não deixei preparado, mas vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. 2 Coríntios, você pegou sua Bíblia? Capítulo 5, verso 17. Paulo declara assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Veja só, aquele que está em Cristo, isso é pela fé, né? Aceitou todo o sacrifício, derramamento de sangue na cruz de Calvário, você aceita este Salvador e você permanece nele. Permanece nele. É nova criatura. Uma vez que você é nova criatura, isto é, as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Você é uma nova criatura que não tem nada a ver com o pecado. Então, você entra no sábado da recriação. É mesmo nível de primeiro sábado deste mundo, sábado da criação, onde não havia pecado e Deus e a criatura era uma unidade, porque tudo estava terminado. Agora precisa da fé. Se você exercer a fé, aceitar esta grande privilégio e a oportunidade de você gozar a vida eterna, então você aceita, acredita o sacrifício de Cristo no Calvário e você permanece nele. Sua palavra permanece em você. Então você é nova criatura. E você entra no descanso. No descanso. Por quê?
três elementos estão novamente completos. Deus que fez a obra de redenção, e esta obra de redenção terminou na cruz de Calvário. Naturalmente, depois a ressurreição de Cristo. E você que aceitou tudo isto pela fé, você permanece em Cristo, você é nova criatura. Então, a obra de recriação terminada na cruz de Calvário, e você exerceu a fé, esses três elementos agora se satisfazem, a recriação, e você entra no descanso. É o descanso de Deus. O livro de Hebreus fala isto, descanso de Deus. Você entra por você crer, exercer sua fé. Deus entrou no descanso, Jesus entrou no descanso. Vamos olhar Hebreus capítulo 1, verso 3. Autor do Hebreu, falando sobre Jesus Cristo, fala assim: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, esta purificação dos pecados foi na cruz de Calvário, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele entrou no descanso. Por quê? A morte foi destruída. Não há mais poder da morte aquele que está em Cristo. Por ele ter terminado esta obra, isto é, esmagar a cabeça da serpente na cruz de Calvário, ele entrou no descanso. Pai entrou no descanso. O Espírito Santo entrou no descanso porque terminou a obra de redenção. Pagou todo o preço para resgatar toda a humanidade. Agora, cabe cada um de nós, que ainda temos esta oportunidade, de abraçar este Evangelho, boas novas. Ainda estamos neste mundo, mas exercendo a fé, não duvidando o que Jesus completou. Então, nós entramos no descanso, porque a vida eterna é garantida. Eu sou o possuidor da vida eterna, portanto, a morte não me afeta, mesmo que eu volte ao pó da terra, a minha vida é conservada. Eu durmo, eu não morro. Você que aceita estas boas novas também dorme. Então a morte é igual a um sono. Por quê? Porque não temos como morrer, porque estamos em Cristo. E certamente seremos ressuscitados depois de um descanso, quando Jesus voltar novamente a esta terra. Então, para quem aceita estas boas novas que a Bíblia apresenta, que Deus apresenta, o sábado de 10 mandamentos, qual é o valor?
qual é o significado de hoje, 7º dia do calendário, que é o sábado. Este sábado que os judeus e a adventista do 7º dia e outras denominações guardam, que significado tem este 7º dia do 4º mandamento? Eu, tradicionalmente, como um bom adventista, guardava o 7º dia, desde que conheço pela gente, até algum tempo atrás, a rigor. No sábado, então, não podia fazer muita coisa. A gente fazia separação, coisa que pode ser feita no sábado e coisas seculares. Coisa que faz durante 6 dias, normalmente não se faz no sábado, no 7º dia. É quase igual que judeus faziam, ou fazem ainda os ortodoxos. Quer dizer, o 7º dia do 4º mandamento é observado. Que coisa, né? 4º mandamento, este sábado, é observado. É uma das doutrinas da Igreja Adventista do 7º dia, é a santidade do sábado, 7º dia. E realmente eu tenho alguns problemas com a Igreja Adventista do 7º dia. E alguém perguntou para mim: você é adventista? Aí quando recebi esta pergunta, assim, de repente, eu fiquei meio assim, aí não falei sim ou não, mas sim, apresentei: eu sou restante da descendência da mulher, o que é representado lá em Apocalipse capítulo 12, verso 17, não me engano. Restante da descendência da mulher. Eu sou. Agora, não digo que eu sou adventista do 7º dia, tradicional como eu era, mas eu frequento a Igreja Adventista do 7º dia. As pessoas confundem com isto. E, ouvindo esta palestra, também vão confundir. Mas para não confundir, vamos continuar. O que é, então, este sábado do 4º mandamento que foi dado lá no Monte Sinai para Moisés? Para entender um pouco melhor disto, nós precisamos, então, trazer de volta a realidade do Monte Sinai. Por que foi dada esta lei, ou estes 10 mandamentos e os demais, estatutos, juízos, leis? Precisamos entender melhor sobre este assunto. O povo Israel que saiu do Egito, qual era seu status? O povo era escravo, povo inteiro, por 430 anos. Escravo. Escravo, uma vez que escravo, a vida do escravo depende única e exclusivamente da vontade do Senhor, seu dono. Escravo é como se fosse um objeto. Se o dono desagradar de um escravo e quer eliminar a sua vida, ele elimina. Isso é estado de ser escravo. Não tem sua própria vida, mas
vida é à mercê do seu Senhor. E o povo vivia assim. Por eles mesmos não tinham nenhuma capacidade de se libertar desta escravidão. Deus, por causa da aliança que ele fez com Abraão, isso 430 anos atrás, o que Deus faz? Através de Moisés, liberta o povo. Simplesmente Deus agiu e libertou o povo. E o povo, de repente, agora é livre. Mas aqueles costumes, hábitos de ouvir dos egípcios, agora eles estavam ouvindo Moisés. Porque Moisés que fazia tanta coisa. Então Moisés para eles era tipo Senhor. Mas Moisés era simplesmente um representante humano de Deus. E então Deus tinha que manifestar quem ele é. E lá no Monte Sinai, então, ou Monte Horebe também, lá Deus chama Moisés. 40 dias e noites Moisés então fica com Deus e recebe 2 tábuas de pedra. Estas 2 tábuas de pedra, onde está escrito 10 mandamentos que nós conhecemos, na realidade é o resumo dos resumos de todas as leis que agora Deus está apresentando para os ex-escravos. Bom, eu nunca passei por esta situação de escravidão. Escravos, agora livres, mas sem saber o que fazer. Por quê? Ainda não sabe desfrutar a liberdade. Enquanto eram escravos, o que eles faziam? Recebia a ordem do Senhor, dos egípcios, e executava. E entre eles, se não agradar, simplesmente mata. Isso era bem comum entre os escravos. Por quê? O escravo considerava a sua vida como sem valor. Por quê? Só é sofrimento, opressão, trabalho. Não existia prazer, felicidade. Não havia liberdade. Então Deus apresentou quem que libertou, quem é realmente o ser que libertou este povo da escravidão. Livro de Êxodos, capítulo 20, a partir do verso 1, Deus fala: Eu sou Jeová, teu Deus, que tirou vocês da casa da escravidão. Ele apresenta: eu sou Jeová, fui eu que tirei. Vocês são livres porque eu que tirei da casa da escravidão. Então começa a apresentar: não terá outros deuses diante de mim. Eu sou Deus de vocês. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Eu sou, e eu que tirei. E assim apresenta. Segundo mandamento, terceiro, quarto, que é sobre sábado, e o quinto, sexto e até o 10º.
Mas é bem interessante notar, a partir do 6º mandamento, né? Não matar, não roubar, não furtar, não adulterar. Hoje, do jeito que está escrito os mandamentos, 6º, 7º, 8º, assim por diante, hoje, se alguém disser para você que participa num acontecimento, numa reunião, e todas as pessoas estão hospedadas neste lugar, porque é um congresso, um acampamento, aí a coordenação deste acontecimento e evento fala assim: olha, você não deve matar ninguém. E você não deve roubar. E você não pode entrar no quarto das moças ou das mulheres e aprontar. Se tiver esse tipo de mandamento ou regra, o que você acharia sobre esta organização, esses organizadores? Estão pensando que sou o quê? Eu sou ladrão? Eu sou assassino? Eu sou playboy? Estão considerando que sou assim? Você não achava ridículo esses mandamentos? Sim, hoje, se alguém me disser, olha, você não deve matar, você não deve roubar, você não deve adulterar, você não deve fazer falsos testemunhos, aí eu acharia aquilo que estabelece esse tipo de regra, mas que cara idiota é essa? Que coisa! Eu não roubo, eu não assassino ninguém, não mato ninguém, eu não adultero, eu não vou tomar a mulher dos outros. Mas para o povo Israel, que era ex-escravo há pouco tempo, precisava esses detalhes. Por quê? Como que era a vida dos escravos? Roubar? Coisa mais natural. Por quê? Porque não havia consideração nenhuma do próximo. Porque extremamente egoístas. Escravidão faz isto. Torna cada vez mais egoístas. Assassinar? Se outro realmente me atrapalha, então, bora. Sou mais forte, então, deito no chão. Falar falso testemunho? Coisa... Enfim, você está notando que quando não tem amor, matar, roubar, adulterar, fazer falsos testemunhos, coisa mais simples. Desonrar o pai. Se não tiver o amor por pai, desonrar, mesmo que ele que me deu a vida, isso é a coisa mais simples. Então, 10 mandamentos eram necessários naquele momento para os escravos que foram libertados, mas que ainda não conheciam direito quem é o libertador. Por isso que o apóstolo Paulo fala que primeira ordenança é imperfeito. Vamos ver isto em Hebreus, capítulo... Hebreus,
capítulo 8, verso 7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Você lembra aquele acontecimento que fariseus trouxeram uma mulher apanhada no adultério e apresenta: olha, segundo a lei de Moisés, a primeira aliança, né? Olha, é para matar apedrejando. Jesus, que é autor da primeira aliança, o que ele fez? Simplesmente ignorou a primeira aliança que foi dada para os escravos, mas que ainda não tinha compreendido a verdadeira liberdade. Simplesmente ele diz: eu não condeno. Eu não condeno. Então, Jesus transgrediu a lei de Moisés? Certamente não, porque ele é autor da lei de Moisés. Então, o que Jesus fez? Aquela lei com defeito, porque aquela lei com defeito, aquela primeira aliança é com defeito, porque na primeira aliança Deus não podia apresentar para o povo Israel, que acabou de ser libertado do Egito, ainda com aquela carga de escravo, o que é o amor. Eles jamais entenderiam o que é amar. Ainda não tinha tempo suficiente para saborear o que é o amor. Não existia confiança mútua, porque eles não tinham liberdade. Nunca tiveram liberdade de amar por séculos e séculos. Então Deus, quando chegou o tempo certo, mandou o prometido, o ungido, Messias. Então Jesus, que é autor da primeira aliança, agora o povo livre, entre aspas, mas estavam tão amarrados na letra da primeira aliança, por isso queria matar, apedrejando esta mulher que foi pega no adultério. Jesus então simplesmente manifestou o amor. Condenação não existe. Não há condenação em Cristo Jesus. E ele ainda apresenta para Pedro, que diz: olha, se eu perdoar 7 vezes está ótimo, não tá? Porque judeus perdoavam até 3. Aí Jesus apresenta: olha, 70 vezes 7. Amar até seu inimigo. Se alguém bater um lado, dê outro lado. Se alguém pede a roupa íntima, então dê até túnica. Se alguém pede ir para 2 quilômetros, vá a 4. É uma reinterpretação da primeira aliança, que a letra em si é imperfeita.
imperfeita. A lei, deixa eu ver se apresento isto, Hebreus capítulo 7, verso 18. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. A lei, 10 mandamentos, guardar 10 mandamentos de letra, nunca aperfeiçoou. O que quer dizer? Isso não traz a vida. Por exemplo, eu que sou adventista do sétimo dia, que fui, né? Agora tem que dizer assim, guardava o sábado à risca. Dentro de quê? Dentro da compreensão das letras. Não fazer. Judeus faziam isto. E alguns adventistas do sétimo dia ainda fazem isto. Já vi no sábado, não lava louças. Não estou condenando, não estou criticando, mas estou apresentando a realidade. O que Jesus queria dizer? Quando discípulos de Jesus pegavam espigas de trigo e tirava e comia, aí fariseus apontaram: olha, seus discípulos transgridem sábado, estão fazendo coisa que jamais devia fazer. Segundo a regra, tradição dos fariseus, não podia fazer isto no sábado. Aí Jesus falou: olha, no sábado, quando um animal de vocês cai num buraco, o que vocês fazem? Deixar até chegar pôr do sol do sábado para poder fazer depois? Ou vocês tiram imediatamente? Eles socorriam o animal, porque é sua propriedade. E Jesus ainda apresenta: vocês nunca leram o que está escrito na Bíblia, onde Davi e seus companheiros comeram aquele pão de preposição. Como é? Preposição não, né? Pão que existia, era colocado no lugar santo do tabernáculo. Davi, que não é sacerdote, porque aquele pão somente sacerdotes podiam comer, levitas. Davi nem era levita, tampouco sacerdote. Ele pediu para o sumo sacerdote aquele pão, e o sumo sacerdote deu para Davi e os que estavam acompanhando. Eles comeram. A essência de 10 mandamentos, na realidade, era misericórdia. Misericórdia, o amor. Mas o povo não viu este amor. Que amor é esse? Deus queria fazer esses escravos um ser perfeito. Um ser que não sente necessidade de roubar, necessidade de matar. Quer dizer, não precisa odiar, não precisa ficar com a raiva. Por quê? Permanece em Cristo, agora é nova criatura. O amor que reina. Quando reina o amor incondicional,
Não há necessidade de duvidar, nem criticar, nem condenar porque outro errou, outro me prejudicou. Não, eu compreendo porque outro fez isto. Outro está enganado por inimigo. Então, eu vou cobrir, porque eu o amo, porque Jesus me amou. Então, eu também quero amar pelo poder do Espírito Santo este que erra e me acusa, me prejudica. Quero cobrir, perdoar 70 vezes 7. Para quem experimenta este o amor de Cristo, o que significa 10 mandamentos? 10 mandamentos simplesmente é letra, porque existe algo bem mais superior do que 10 mandamentos. Aquele que desfruta a vida eterna em Jesus Cristo, o que significa o sábado do 7º dia? Jesus falou, é bom fazer coisas boas no sábado. Curar doentes e dizer, levanta e carrega seu leito. Carrega leito que era proibido no sábado para os judeus, não significava nada, porque agora tem vida eterna. Estão acompanhando o raciocínio? Aí alguém poderá dizer, então 10 mandamentos não têm valor nenhum agora? Muitas vezes os evangélicos que falam, graça de Jesus é tudo. O pessoal chama de graça barata, né? Alguém pensa nisto? Isso significa que ainda não compreendeu o que é o amor de Jesus Cristo. Não saboreou, mas só de letras. Logo, como o Espírito Santo não age, o espírito maligno que dá essa ideia, então posso fazer isso, posso fazer aquilo? Meus amados, nós queremos deixar coisas elementares. Coisas elementares. 10 mandamentos, para quem não conhecia nada da Bíblia, ainda é os elementos que conduzem para Jesus Cristo. Certamente. 8 remédios naturais podem conduzir para a saúde para aqueles que não sabem de nada. Pensa um pouco. Aqueles que nunca dormiam cedo, por causa de câncer adquirido, agora quer dormir cedo e faz todo esforço para dormir cedo. Lógico que vai trazer muitas diferenças. Tomar água em vez de água colorida. Fazer atividade física. Tudo isso é excelente. Mas por fazer tudo isto, seu coração mudou? Mesmo você comendo todos os alimentos de origem vegetal, até mesmo orgânicos, você fazendo atividade física perfeitamente, você toma água devidamente, você toma raio solar, vive de temperança, o ar puro muda até, sai da cidade e vai para o campo, você dorme perfeitamente. Mas você não confia em Deus. Faz conta que confia em Deus, mas quando Deus fala, ame uns aos outros assim
como Jesus amou você, aí já fica, poxa vida, será que para eu recuperar saúde, sair desta doença, precisa fazer disto? Quero fazer só 7. Aquilo que eu posso fazer, eu vou. Mas aquilo que não está no meu coração, isso deixa para lá. Sim, mesmo fazendo 7 remédios naturais, recupera bem. Sim, claro, recupera bem. Mas tem limite. Por quê? Porque ainda ódio reina no seu coração, reina ira, impaciência, o estresse continua no seu coração. Por isso que não desfruta a saúde perfeita, completa. Mas pensar um pouco, pelo poder do Espírito Santo, você agora compreende o amor de Jesus Cristo. Quando você compreende este amor, o amor infinito, o amor incondicional, que me deu a vida, vida para sempre. O que é viver neste mundo? Enquanto Deus permitir a vida, então vou viver plenamente. Como que viver plenamente? Óbvio que eu vou escolher alimento que Deus me deu. Óbvio que eu vou dormir na hora que Ele me pede. Óbvio que eu vou fazer atividade física agradável, produtiva. Eu vou fazer tudo, vou cumprir toda a lei. 10 mandamentos é a mesma coisa. Deixa eu apresentar o que Jesus falou. Mateus capítulo 22, Jesus diz assim, quando foi perguntado, Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Mateus 22, 36 em diante. Respondeu-lhe Jesus, amarás Jeová teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora preste atenção no verso 40. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Toda a lei inclui 10 mandamentos. Amar a Deus, amar o próximo como a ti mesmo. Amar. Jesus veio para cumprir isto. Ele cumpriu. Amou mesmo aqueles que o escarneciam. Amou. E pediu para o Pai, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que estão fazendo. Portanto, perdoa. Amar a teus inimigos é verdadeira vida. O 10 mandamento, incluindo o sábado, o 4º mandamento, é como se fosse a luz da vela. O que representa a luz da vela diante de um sol pleno do meio-dia? Nada. O novo mandamento que Jesus nos deu, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos dei,
eu vos amei, vamos comparar como o sol do meio-dia. 10 mandamentos. O quarto mandamento é a luz da vela. Diante da luz do sol, a luz da vela não representa nada. Absolutamente nada. E somos convidados, isso é grande privilégio, de participar desta luz do sol do meio-dia, sol da justiça. Nós temos este grande privilégio de permanecer em Jesus Cristo e sermos a nova criatura e desfrutar todos os dias da nossa vida nesta terra no descanso de Deus, o sábado da recriação. Aleluia! Na próxima semana vamos continuar falando sobre este assunto, porque tem muita coisa para falar sobre o sábado. Muita coisa mesmo. Por quê? Porque o que estávamos arraigados no quarto mandamento é por muito tempo. Por causa disto, para poder compreender que nós precisamos entrar no descanso de Deus, a vida eterna, descanso eterno, o sábado eterno, nós ainda precisamos apresentar muitas bases bíblicas para que possamos ter uma compreensão bem clara e, assim que compreender, participar neste descanso de Deus. Aleluia! Vamos agradecer. O Pai nosso que está nos céus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos conduz passo a passo. Assim como a circuncisão era imprescindível para os filhos de Abraão, mas o apóstolo Paulo, depois que compreendeu, ele diz: circuncisão não tem mais nenhum efeito. Quem está em Cristo, seja circunciso ou incircunciso, é o mesmo. Pai, que sejamos conduzidos por Espírito Santo, ouvindo atentamente a sua voz e compreendendo a verdade, porque a verdade nos liberta da morte, liberta da escravidão. Ó Pai, somos teus filhos, porque Jesus nos possibilitou isto e nós cremos em Jesus Cristo, no seu nome. Que cada um de nós sejamos conduzidos por o Espírito Santo que reside em nós, que Cristo está todos os dias conosco até a consumação do século, e assim, como nova criatura, que possamos gozar o sábado da recriação eternamente. Rogamos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.